Você abra sua Bíblia comigo em Josué 24:15. Josué 24, capítulo 24, versículo 15. Querido, hoje eu gostaria que você... Eu recebi vários vídeos de mártires esses dias. Tem alguns que me chocam. Então eu não quero passar para você. Mas, né, que eu até vi lá agora no Irã, não sei se vocês viram, se você entrar lá na internet vai ver no Irã, eles foram numa aldeia lá e pegaram vários cristãos e começaram a degolar eles, né? Começaram a cortar cortar a cabeça deles com espada, né? Então cortava um, jogava lá, cortava. Isso tudo está lá na internet. Eu acho muito forte a imagem, as imagens. Mas eu fico um pouco revoltado com o seguinte: eu não quero assim ofender nenhum traficante, tá? Não quero ofender nenhum traficante. Mas fizeram assim um rebuliço, porque foi executado ontem, né? Um camarada que entrou com 13 quilos de cocaína na Indonésia. E está marcado a execução para fevereiro de um outro traficante brasileiro que entrou com 7 quilos de cocaína. A gente fala, nós não somos Deus para tirar a vida de ninguém. Mas foi feito assim um rebuliço nas redes sociais, não sei o que, e tararau, né, para salvar a vida de um narcotraficante que, com a prática, com o exercício do seu serviço, da sua profissão, mata centenas de milhares todos os dias. Escraviza, hoje eu não tenho medo de falar em número, mas bilhões de pessoas, bilhões, o planeta tem 7 bilhões de pessoas, pelo menos 3 bilhões de pessoas, pelo menos 3 bilhões de pessoas são escravas de droga, de algum tipo de droga, especificamente crack, cocaína, enfim. E morrem centenas e centenas de milhares ao redor do mundo por causa das drogas. Cristãos, a cada 1 hora, aqui nós vamos fazer esse culto, vai durar 1h40 aproximadamente, já morreram 2 cristãos, não é por causa de droga, é por causa do Evangelho. Nunca foi observado pelo governo brasileiro isso, nunca. Eu nunca vi um presidente da República, nem PSDB, nem PT, nem PMDB, nenhum partido, nunca eu vi, eu pelo menos, né, sou novo, eu tenho 41 anos de idade, eu nunca vi um presidente falar sobre um mártir, sobre alguém que morreu por causa de Cristo em lugar nenhum do mundo. Nunca vi. Nunca vi falar. Mas hoje nós tivemos a fala da nossa presidente, que ela vai complicar a relação com a Indonésia, porque eles executaram um traficante, né? Pena para a família, né, para os amigos, enfim, né, é um ser humano também, mas foi fazer coisa onde tem uma lei. Vai lá num estado americano e mata, que você vai morrer também. Tem estado americano que tem pena de morte. Então, se você infringir uma lei, se você sabe que no Brasil vender droga da cadeia, que mais ou menos dá, né? Mais ou menos dá. Mas você vai vender, você for preso, você vai ligar para mim e falar, pastor, eu fui injustiçado, era a minha primeira vez. Não tem primeira vez, não tem segunda. Você vendeu, é proibido, tem lei, diz, você não pode fazer isso. Você não pode pegar o meu carro aqui, sem minha autorização, e vender ele no Paraguai. Você não pode fazer isso, senão você vai preso. Então, se você for preso, não é injustiça com você, é lei. Tá sendo... Na realidade, se você for preso, é justiça, é justo isso.
Não é justo você enganar as pessoas, enganar e um dia ser preso e falar, eu fui injustificado, eu fui injustiçado. Não. Você foi justiçado, foi feito justiça. Se eu sou punido por coisas erradas que eu faço, isso é justo. Amém? Amém, queridos? Eu espero que todos concordem com isso. Se você fizer uma coisa errada, que não pode, que a lei diz que não pode, que não é permitido, e mesmo assim você fizer e te acontecer alguma coisa, eu espero que você não ore para Deus dizendo, Senhor, me livra. Né? Você já pensou os narcotraficantes orando lá na fronteira, Senhor, permita que eu passe. Hã? Permita que eu passe. Ai, Jesus, é igual, vou lá no Paraguai, compro um monte de coisa fora do que pode e fico orando, Deus me ajuda a passar, Deus me ajuda. Deus. Gente, Deus tem um senso de humor assim impressionante. Ele deve rir muito da gente. Deus me ajuda a passar, eu vou levar só 5 computadores. Um dia eu estava e eu estou pregando já, viu? Fica tranquilo, que eu estou falando de santidade. E uma das áreas da santidade é isso, você saber que errado é errado. Amém? Eu espero que você esteja me entendendo. Errado é errado. Se você vender droga, é errado. Deus não abençoa quem vende droga. De jeito nenhum. Deus não abençoa quem engana os outros. Deus não abençoa quem rouba. Deus não abençoa. Amém? Você está enganando alguém e está orando, Deus, me ajuda a enganar isso. Eu vou dar só mais esse golpe. Me ajuda, Deus, nesse golpe. Eu vou ganhar muito dinheiro. Eu vou vender uma coisa que não existe. Eu vou enganar um camarada. Deus, me ajuda, por favor. Eu nem acredito que tem pessoas que oram, mas se eu estou falando aqui é porque deve ter, né? Não, Deus não ajuda nas coisas erradas. Deus trabalha no justo e no correto. Amém? Então eu estou lá no aeroporto de São Paulo. Eu estava chegando num voo internacional. Chegou um voo de Miami junto com a gente. Foi quando descobriram a operação de um coreano, chinês, que chamava Formiguinha, você lembra? Que ele trazia, não sei, pagava, se você tivesse visto, o cara te dava o dinheiro da passagem, você ia nos Estados Unidos, quando você vinha, você trazia 8, 9 notebook para ele. Chamava Operação Formiguinha. Aí quando chegava, ele tinha um esquema de trocar os tickets, você não vinha de Miami, você vinha da África, vinha sei lá da onde, porque Miami que era avisado, então as etiquetas suas eram trocadas. Muito bem, chegou uma mulher lá, quando abriram a mala dela, tinha 16 notebooks, daquele Sony bonzão na América, que hoje está tudo ultrapassado, hoje foram para os smartphones, enfim. E aí, o polícia federal chegou a tomar um susto, falou, nossa, a senhora trouxe 16, para minha prima, para minha não sei o quê. Aí disse, não, mas a senhora não pode fazer isso. A senhora está presa. Ele falou assim, a mulher disse, não, eu vou pagar o imposto. Ele falou, não, a senhora não está entendendo. Essa quantidade aqui, não é mais para a senhora pagar imposto, se a senhora tivesse trazido 1, 2, né? Mas 16, isso aqui, a senhora como é que foi quando você importa ilegalmente? Desse caminho, será? Eu não entendi, mas a senhora está presa. A mulher falou, como que eu estou presa? Eu pago todos os meus impostos. Ele falou, não paga não, a senhora está trazendo. Eu sou uma cidadã. Eu quis. O camarada deu 2 passos para trás, pegou na arma e falou, eu vou ter que usar de força com a senhora. Por favor, vire-se que eu vou algemá-la. E eu fiquei vendo aquilo, todo mundo vendo aquele negócio. E daí, naquele dia, caiu a operação. Foi preso o coreano, foi preso funcionário do aeroporto, foi preso gente. E eu fiquei pensando, está errado só porque é madame e ficou madame de vender coisas importadas ilegais e acha que está certo, acha que está correto. Acha que a Polícia Federal tinha que prender bandido na rua. Mas, querido, se você faz coisas ilegais, se você comete crime, você é tão bandido quanto
o bandido que está lá no... A lei funciona assim. Deus vê desse jeito. Então Deus, Ele trabalha de uma maneira justa. Amém? Deus é justo. E uma das coisas na nossa santificação, querido, na nossa vida de santidade, se nós queremos viver, nós precisamos praticar a justiça. E praticar a justiça, em primeiro lugar, é obedecer às leis. Amém? Não adianta montar no carro, andar a 140 por hora, 200 por hora, parar e falar assim, não, mas é que eu não tenho. Você pode estar fazendo o que você quiser. A estrada permite X. Se você passar disso, você pode até passar. Mas saiba que quando você for parado, você não tente ludibriar o policial, porque ele está certo. Amém? Ele está certo, ele está cumprindo com a lei. Se você for multado ou sofrer qualquer consequência, arrepende-se do seu erro e tenha um recomeço na sua vida. Amém? E agora ultrapassar em faixa contínua está dando R$ 1.950 de multa, sem choro e nem vela. Então nós podemos até cometer infrações, porque todas as coisas te são lícitas. Nem todas as coisas, Paulo dizendo, todas as coisas eu posso fazer todas as coisas. Mas lembre-se que cada coisa tem uma consequência. E não tente justificar, não tente dizer que estão sendo injustos, que Deus é injusto, que coisa. Deus trabalha na justiça. Amém? Você vai ser vai haver justiça com você se você for punido pelas coisas erradas que você faz. Então aí há justiça. Amém? Infelizmente ou felizmente é assim que funciona. Vamos lá. Josué capítulo 24, versículo 15. Eu vou te dar exemplo de um dos patriarcas. Vinte e quatro, 15. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem servirem vossos pais, pode abaixar um pouquinho, está muito alto. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então, você precisa fazer uma escolha na sua vida. Eu preciso fazer uma escolha na minha vida. E nós temos que saber com quem andar também, para fazermos a escolha na nossa vida. Aqui Josué disse o seguinte, olha, o pessoal estava cheio de vontade de adorar os deuses dos amorreus, porque os amorreus eram prósperos, porque os amorreus não sei o quê, porque era não sei o quê, porque não sei o quê, entendeu? Nós às vezes estamos a fim de fazer uma coisa errada, só porque tem alguém fazendo uma coisa errada e está dando certo, né? Eu lembro de um menino que eu conheci, ele, muito menino, abençoado no louvor. Depois, esse menino começou a dizer assim, não, eu posso prosperar, não sei o quê. Então, aqui tem uma região de agricultura, o pessoal está trazendo veneno do Paraguai, está vendendo aqui, eu vou fazer isso também. Não falei, rapaz. E o dia que eu vi ele trazendo um veneno, ele botava dentro de uma, não, isso aqui não dá nada, a polícia está atrás de... Só que ele trouxe dentro de um pneu, igual traz droga. Escondido, entregando de noite. Falei, rapaz, mas que... Conclusão. Aí liga para o pastor, pastor, ore por mim. Estou passando um tempo difícil na minha vida. Aí você vai lá, ora, Senhor, tiro. Eu não oro mais para Deus tirar ninguém da cadeia. Amém? Amém, irmãos?
Glória a Deus, acho que vocês estão com medo de falar a verdade. Alguém está com intenção de ser preso aqui? Ah, bom, a menos que seja pelo Evangelho. Se você for preso pelo Evangelho, eu vou até preso junto com você, mas por causa de veneno do Paraguai, não dá. Então, nós temos o costume de, querido, adoração a outros deuses. Não é só você se ajoelhar na frente de um santo lá, não, fazer o sinal da cruz. Não é só você levar oferenda. Isso aí é o basiquinho da adoração. Você tem que entender que Deus, Jeová, Senhor dos Exércitos, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a primeira pessoa da Santa Trindade, Deus Pai, o Santo dos Santos, aquele que vive e reina, nunca pecou, infalível, imbatível, general dos generais, enfim, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele tem um esquema de governo, Ele tem um estilo de governo, Ele tem uma maneira de governar e Ele tem um povo que segue Ele. E Ele é o Deus sobre nós. Agora, existem outros deuses que vêm das profundezas do inferno. E esses outros deuses também têm uma maneira de reinar, tem um tipo de governo, tem um estilo de governo, tem um esquema de governo. E os dois têm seguidores e adoradores. Então, quando é que a igreja começa a adorar o mundo? Quando a igreja começa a andar no estilo do mundo. Quando a igreja começa a ceder, e eu ainda não estou falando de roupa, esse não é o domingo de roupa, amém? E se você me ver de batom aqui, minha mulher estava do lado, quando a menininha me beijou aqui, tá? E aprendi, não vou mais colocar camisa branca. Querido, os deuses têm maneira de governo. Então, quando Josué chegou, aquele povo queria fazer as mesmas coisas dos amorreus. Quando eles cruzaram o Jordão, quando eles enfim chegaram na terra prometida, naquele lugar que manava leite e mel, quando estava debaixo do governo de Josué, quando estava debaixo da administração de Josué, Josué viu que existia uma pressão forte. No deserto já tinha tido problema de um bezerro de ouro, já tinha tido, aliás, vários problemas. Então ele viu que a mentalidade do povo, o povo estava no Egito, né? O povo não tinha perdido ainda a sua mentalidade de Egito. Chegou um determinado momento que ele diz assim, ó, vou falar uma coisa para vocês. Aqui tem um esquema, aqui tem uma maneira de ser, aqui tem um tipo de adoração, aqui tem um tipo de vestimento, aqui tem um tipo de pensamento, tem uma maneira que eles ganham dinheiro, tem uma maneira como que eles prosperam, tem um esquema aqui. Se você quiser, você pode optar. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, ou seja, os meus descendentes, os meus filhos, os filhos dos meus filhos, a minha descendência, ela vai servir ao Senhor Jeová, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, né? Naquela época ainda Deus de Moisés. Amém? Querido, quando Jesus chegou, e aqui que eu quero ir com você. Quando veio a época de Jesus, não tinha problema de jeito nenhum de judeu adorar outros deuses. Sabia disso? E hoje não tem perigo nenhum perigo de judeu mesmo, que ia praticando adorar outro Deus, como era nos tempos antigos. Hoje não tem. Jesus chegou, não tinha esse problema deles ter uma imagem, deles ter uma estátua, deles estar adorando Dagon, deles estar fazendo não sei o que, deles estar adorando os deuses de Roma. Não, Jesus não se deparou com esse tipo de problema. Por quê? Eles aprenderam no Egito e aprenderam no cativeiro, no exílio babilônico. E souberam que entraram nisso só por causa da adoração e envolvimento com outros deuses. É por isso que eles perderam a proteção de Deus na sua descendência, na sua geração. Então eles acabaram escravizados. Então não foi esse o tipo de coisa que Jesus enfrentou. Você sabe o que Jesus enfrentou? Religião. Ou seja,
tiveram várias facções. Os judeus se dividiram por pensamentos. É o seguinte: eu vou servir Deus assim. Aí o outro disse: não, eu vou servir Deus assim. Pegaram lá os 10 mandamentos, pegaram as leis, pegaram as interpretações da lei e disseram: não, eu vou fazer. Então eles se dividiram em fariseus, saduceus, herodianos, essênios e outros. Então esse foi o tipo de coisa que Jesus entendeu. Aqueles camaradas fariseus hipócritas não entram na presença do Senhor, porque diz que ainda existe um véu, etc. Você disse: mas muito bem, vou rasgar esse véu, quero ver qual vai ser a desculpa de vocês. E depois de rasgar esse véu, ainda veio outra profecia e disse assim: não vai ficar pedra sobre pedra. Menos de 300 anos depois da morte do Senhor Jesus, Tito, o imperador, destruiu o templo de Jerusalém, que ele trouxe elefante, pegou as pedras do templo e levou quilômetros longe. Não ficou pedra sobre pedra. Hoje tem resquício, e que está muito profundo, que são só os alicerces do templo e das construções, que é o Muro das Lamentações, mas o que mais tem é a construção da época bizantina. Só os fundamentos, mas não ficou. Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra. Daquilo que vocês demoraram 40 anos, você vai ver em quantos dias vai desaparecer isso. Não vai ter véu, e depois deles não contentes, não vai ter mais templo também. Mas ele encontrou essas facções, pessoas misturadas com o profano, pessoas que deveriam estar com o santo misturados com o profano, nas suas práticas, naquilo que eles achavam, nos achismos. Querido, se eu pegar a nossa doutrina hoje, se eu pegar o que você aprendeu das denominações, infelizmente, das denominações centenárias e milenárias, e eu chocar com a Bíblia, você vai ficar chocado, porque você vai descobrir que mais da metade daquilo que você acreditou a vida inteira não tem base aqui. Não tem base. Daquilo que você mais acredita na sua vida, daquilo que você assim acha que está fazendo mais, não tem base aqui. E é isso que Jesus, o Espírito Santo hoje, não é mais o Senhor Jesus que tem essa incumbência, mas o Espírito Santo que tem a incumbência de nos levar e nos ensinar toda a verdade. Ele está se debatendo com isso. Você tem fariseu, saduceu, herodianos, essênios, enfim, nós estamos misturados com o mundo. Vou dizer uma coisa para você. Eu pego aqui um copo de vinho aqui, ó. E a última vez que eu preguei algo assim, eu tinha mesmo um copo de vinho. Então você olhava daí, de preferência vinho tinto, para você saber que é vinho. Aqui dentro eu tenho um copo cheio de vinho puro. Pode ser da melhor safra que existe. Bom, os conhecedores de vinho sabem aquele puro. Aí eu pego e coloco só um pouquinho assim, ó, de água. Para mim, que não sou conhecedor de vinho, o cara, para saber que tem 10 ml de água dentro de um copo de vinho, ele tem que ser profundo conhecedor de vinho, porque tem cor de vinho, tem cheiro de vinho, tem sabor de vinho, mas não é vinho puro. É isso que aconteceu com as doutrinas hoje dentro das nossas igrejas. Sabe por quê? Porque nós decidimos interpretar a palavra de Deus e trazê-la para o nosso contexto. Nós tentamos contextualizar a palavra de Deus, mas da seguinte maneira: tem algumas coisas que está claro aqui dentro que não pode, mas nós, de alguma maneira, abrimos uma brecha, criamos um espaço e colocamos mais ou menos pode. Mais ou menos pode. Querido, daí sabe para onde nós partimos e ficamos fortes? Nós ficamos fortes em expulsar demônio e falar de dinheiro.
nós ficamos fortes em milagres. Sabe por quê? Porque isso não depende do homem, isso depende de Deus. Eu estava um dia, não vou dizer se é aqui, eu estava um dia numa das casas que eu morei. Já morei em quantas casas? Umas 10 já? 10 ou mais. Então, numas dessas daí, num dos estados ou das cidades, que eu já morei em cidade pra caramba também. Então, numas dessas aí, eu tô na minha casa, tranquilo. O cara aperta a campainha, sabia que eu era pastor, aperta a campainha. Pastor, por favor, eu preciso de oração, não sei o que. Eu caio de madrugada, eu falando, meu Senhor, o que é? E sento com o cara, dou uma água pro cara, né? E o camarada falou, pastor, você não sabe o que me aconteceu. O que foi? Eu estou meio afastado da igreja. Aí, meio afastado da igreja, eu também não sei esse termo. O que é estar meio afastado da igreja? É puro ou não é puro? Amém? É vinho puro ou é vinho misturado? Não tem conversa, gente. Amém, queridos? Não tem conversa. Ou é puro ou não é puro. Amém? E o cara, pastor, o senhor não sabe da maior. Trouxe uma garota de programa no meu apartamento. Estava mais ou menos desviado. Aí na hora que nós estamos lá, no auge, né? A menina se endemoniou. E eu tive que mandar o demônio embora. Aí você pensa, a menina fala, eu vou te destruir. Aí ele não sabia se era um fetiche, como é que fala? Ou se era verdade. A menina arranhava ele. E ele não sabia, vai, calma, eu não paguei para tudo isso, não sabia o que estava acontecendo. Aí de repente ele descobriu, não, o negócio é sério, cara. O demônio começou a falar coisas da vida dele que só ele e Deus sabia. E aí ele largou o demônio lá, pulou, ajoelhou e pediu perdão para Deus, não sei o que. Eu sei que quando ele levantou já não estava mais prostituta, não estava mais demônio, não estava mais nada. Pensa o cara branco lá comigo. Então o camarada deu conta nesse estado de expulsar um demônio. Então não tem nada que ver com ele, querido, porque eu não posso pensar que eu em adultério, que eu em pecado, que eu engano, mentindo, roubando, não sei o que, vou sair expulsando demônio por aí. E é isso que as pessoas, acontece uma coisa uma vez, estou vindo do Paraguai com 4 notebooks, eu falo, Deus me ajuda aí, dá, exatamente, não tinha nenhum planejamento para ter nenhuma batida naquele dia, você dá a sorte de passar naquele dia, foi Deus que me ajudou, já misturou o evangelho. Aí a próxima vez você ora de novo, até que quando acontece com você, aí você diz, meu Deus, e agora? Querido, nós precisamos voltar desesperadamente para uma vida de verdade na presença do Senhor Jesus. De verdade. Que o teu sim seja sim e que o teu não seja não. Não tem mais. Tem os caras na sua cabeça. Não é bem por aí. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia também diz, ai daquele que mudar um tio. Quem já leu isso aqui na Bíblia? Quem sabe onde está escrito? Vamos ver. Quem sabe onde está escrito isso aqui? Apocalipse. Esse é mole. Apocalipse tem mais em 2 lugares também que não é Apocalipse. Mas aonde está escrito? Me dá o endereço. Cadê os crentes bons de Bíblia? Se eu perguntasse aqui resultado de jogo, se eu perguntasse resultado de jogo, cabeleireiro bom, perfume bom, marca de roupa boa, né? Lugares bons para ir, me fala um lugar bom para ir em Campo Grande. Todo mundo sabe. Agora me fala onde está escrito na Bíblia, ai daquele que mudar um tio. Gente, Apocalipse é mole. Todo mundo aqui já sabe que é Apocalipse, amém? Agora onde em Apocalipse? 22:19, glória a Deus. Você que falou, leia aí, Júnior, alto. Você tem um vozeirão mesmo.
Você tem noção da seriedade, da gravidade que é você mexer na palavra de Deus? Você tem noção, querido? E as pessoas inventam doutrinas, as pessoas inventam pensamentos, elas inventam e inventam e inventam, elas tentam adequar o seu pecado, ou seja, que a Bíblia não toque muito no seu pecado. Você sabe que os Estados Unidos estão numa guerra danada para tirar da Bíblia a parte que fala dos afeminados e dos homossexuais? Tá. E faz anos. E sabe quando que eles vão conseguir tirar? Nunca. Eles podem interpretar. Eu posso interpretar, mas a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que espada de 2 fios, capaz de penetrar alma, medula, capaz de separar santo do profano, capaz de separar alma e espírito. A palavra de Deus é pura e viva e santa. Não podemos tocar nela. Se você toca nela, se você toca nela, você perde a sua parte no paraíso. Você perde a sua... Em outras palavras, tu vai para o inferno. É sério. Seríssimo. Então a Bíblia diz assim, que a palavra do crente, que é a palavra daquele que ama o Senhor, que acabou de falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que você deu glória a Deus, que você deu aleluia, que você falou, oh Deus de poder. A palavra seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso provém de quem? É a palavra de Deus. Se você mexer nisso, o que acontece? Ai daquele que tocar uma vírgula. Cara, tem crente que você tem que, se você tratar um negócio com ele, tem que escrever, registrar no cartório e colocar uma cláusula abaixo de pena de morte, senão ele não cumpre. Hoje em dia a palavra acabou. Você senta com um camarada, ele está com milhões de coisas na sua cabeça, fala um negócio, daqui a pouco ele vem com outra conversa. Não foi isso que nós falamos. Ou então faz de conta que esqueceu. Principalmente quando se trata de fazer uma oferta, ou quando se trata de alguma coisa no reino de Deus, o crente esquece. Principalmente quando faz um pacto em casa com a mulher, eu nunca mais vou chamar você disso, eu nunca mais vou falar isso. Chama o filho, fala, eu nunca mais vou fazer isso. Esquece, faz de conta que nunca disse. E a Bíblia diz, a palavra do crente seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passa disso provém do maligno. Mateus 5,37. Querido, Abraão foi chamado da além do Eufrates. Os antepassados dos judeus serviam os ídolos, né? Como Josué estava falando, eles estavam servindo os ídolos. E Abraão avisou lá na frente: não façam isso. Não façam isso. Quando escreveram as leis, quando Moisés escreveu a lei, uma das leis é o seguinte: não tome nenhum ídolo por imagem. Não faça isso. Não faça isso. Hoje o que mais tem é isso. É o guitarrista que idolatra a sua guitarra. Davi, vamos ver se você está crente mesmo, peraí. O Luciano aqui, vamos ver se está. Idolatra o carro, idolatra o que tem, idolatra. O cara passa, gente, é vergonhoso que nós passamos mais tempo na frente do espelho todos os dias do que com Deus. Eu falei que eu ia pegar uma hora, eu ia chegar, estou indo devagarzinho, mas eu vou apertar você. É vergonhoso você ficar assistindo Jornal Nacional, futebol, sei lá o quê. Porque você fala, não, futebol é só quarta-feira. Falar para mim um dia, muda o culto, pastor, da quarta-feira, porque quarta-feira tem campeonato. Eu quero que Jesus volte no campeonato, gente. Eu quero que Jesus volte no campeonato, bem na final do campeonato.
ou no último capítulo da novela, que Jesus volte no último, vai ser certeza, a volta de Jesus vai ser final de campeonato no último capítulo da novela. O que vai ficar de crente assistindo o jogo e vendo novela não está escrito no gibi. É vergonhoso para nós passarmos hoje, vergonhoso. Hoje eu liguei a televisão, dormi. Acordei, olhei para a televisão, dormi de novo, acordei, depois assisti o final de um filme. Quantas horas você orou, pastor? Acho que uns 5,3 minutos, eu acho. Isso é uma vergonha. O crente que não passa tempo com Deus é vergonhoso para ele. O crente que não passa tempo com Deus não tem o direito de reclamar de nada. 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 Porque sabe a Bíblia da nossa cabeça é o seguinte: eu sou humano, Deus é santo. Então Deus é obrigado a cuidar de mim, da minha casa, da minha família. E ai de Deus se não cuidar, eu largo dele assim, ó. Se ele não cuidar, se ele não fizer tudo que eu quero, se ele não fizer tudo que eu não sei o que, porque é o seguinte: eu sou humano, tolo, larga de Deus e você vai para o inferno. Larga de Deus e você vai para as mãos do diabo. Então nós precisamos passar tempo com Deus, nós precisamos. Você não esquece de comer, eu duvido aqui. O camarada pode até falar: hoje eu trabalhei tanto que esqueci de comer. Mas de noite, amigão, a hora que ele lembrou, de comer. Agora interessante, Deus, você passa hoje, amanhã, depois, daqui um mês, você não lembra, nunca lembra. E a hora que lembra, você vai lá: Deus, contigo eu me deito, contigo. Cara, essas orações assim, elas são batista, presbiteriana, metodista, quadrangular, comunhão cristã, são orações religiosas que nasceram no inferno. Oração com Deus é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor Jesus, é fruto de uma paixão, de um desejo pela presença do Senhor Jesus, é fruto de você ler a Bíblia e entender, de saber essas oraçõezinhas feitas: sublime Deus, amado Pai. Vou falar hoje, pode sair daqui ofendido comigo, não tem. Você ora errado. Quando eu termino de orar, o outro começa e fala assim: Senhor, continuando na sua presença, continuando ainda na sua presença. Que ainda? Ou você está na presença de Deus ou você não está, amigão. Não tem essa de ainda. É como: agora eu entro, agora eu saio. Essa é a vida que o crente vive. Um momento ele decide que Deus merece a sua atenção, no outro momento ele decide que Deus não merece a sua atenção. Não, agora eu estou na sua presença, agora eu não estou. Aonde você vai se esconder da presença de Deus, amigo? O salmista Davi, que eu acredito que é muito maior do que você e eu, ele disse assim: se eu for para o inferno, Deus está lá. Se eu for para o alto dos céus, Deus está lá. Se eu for no meio do nada, Deus está lá. Então aonde você vai se esconder da presença do Senhor? Diga para mim. Se você voltar 1000 anos para trás, o Senhor está lá. Se você for 1 bilhão de anos para frente, Deus está lá. Diga para mim. Orações religiosas, fruto de corações religiosos, fruto de líderes que nunca conheceram Deus e ensinaram as pessoas a andar com Deus como se Ele não existisse. Deus, quando Jacó, que foi conhecido como Israel, voltou para Canaã e quis se aproximar de Deus em Betel, que significa casa de Deus, ele mandou os seus familiares lançarem fora os seus ídolos. Agora, como é que um pai de família manda os seus familiares lançarem fora os seus ídolos se ele está cheio de ídolo? Se o camarada passa tempo com tudo nessa vida, com jornal, com televisão, com filme, com isso, com aquilo, e não passa tempo com Deus, aí ele quer se aproximar de Deus, ele vai chegar para a família dele e vai dizer assim: não, gente, homens, pelo amor de Deus,
Você tem que ter uma vida de oração muito maior do que a da sua esposa. Pelo amor de Deus, ouça o que eu estou falando para você. Não brinca com o Senhor Jesus. Não fala, minha mulher é uma bênção. Glória a Deus, a sua mulher não resolve aquilo que você tem que resolver na presença de Deus. Toma vergonha na cara e vai orar. Vai orar. A minha mulher. Isso é coisa de, não é coisa de homem falar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos um bando de homem frouxo hoje, que não ora. Quando Jesus veio ao mundo, ele não encontrou israelitas praticando idolatria como antes. Aprenderam esta lição no cativeiro. Qual que é o cativeiro que você quer aprender a lição? Onde você quer aprender a lição? Eu escutei numa visão o seguinte: célula de mulher, célula de homem. Aí o camarada foi me explicar para mim por que tinha que ter célula de mulher. Eu não estou aqui dizendo nada contra a célula, gente. Eu só quero ser crente, só isso. Crente, cheio do Espírito Santo, e ter a razão, ter noção do que é o Evangelho de Jesus Cristo. Não é brincadeira. Mas as mulheres têm que ter uma sabe, porque você já sabe, mulher sabe a hora dela, mulher tem as conversas dela. Aí você senta com as irmãs, elas falam de batom, de não sei o que, de coisa, de fala. E hoje qual que é o melhor cirurgião plástico, hoje não sei o que. Só fala coisas do ventre. A melhor praia. Quando se reunir. Vamos achar esse versículo, eu estava pensando nele aqui, mas não consegui lembrar. Vai lá, meu filho. Quando se reunir, seja para... eu sei, Efésios 5. Vai lá em Efésios 5. Acabei de lembrar dele. Se eu não me engano, é Efésios 5, sim. Mas ele tem também, talvez melhor no outro. Mas vamos lá em Gálatas, Efésios. Senhor, eu estou com temor no meu coração tão forte hoje. (5:18) assim: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Você sabe o que significa vinho? O vinho, além de significar embriaguez, ou seja, o álcool, ele entra dentro de você e ele domina. Ou seja, um camarada quando está bêbado, eu não estou falando aqui do cara que tomou uma taça, eu não quero entrar nesse mérito. Eu estou dizendo o camarada bêbado, que está bêbado, quando não conversa, fala demais, está lá no bar, lá, vê um cara, encontra o Roberto lá no bar. No bar não, né, Roberto? Está amarrado em nome de Jesus. Mas um cara do tamanho do Roberto. O cara um guarda-roupa de porta aberta lá, e o cara está olhando, e o outro lá não aguenta nem se tivesse São Roberto fazia assim, ele corria a São Silvestre. Mas tá lá, tá olhando, esse cara é grande, mas não é dois. Que é, aí toma mais um, o álcool fala, não, você, rapaz, o Anderson Silva entrou no C, e outra, com a canela boa agora, biônica. Aí o cara, o que é? Esse é o efeito do álcool. Faz brigar com a mulher, faz brigar com o filho, faz fazer feio, dar bafão, faz coisa que não faria, faz um monte de coisa errada. Aí vai lá com o Robertão, ó, aí o cara acorda, fala, puxa vida, o álcool não me ajudou, não teve jeito.
Então Paulo diz, não vos embriagueis com o vinho qual há dissolução, não vos embriagueis com as conversas desse mundo, não vos embriagueis com as coisas, com os enganos, as fantasias desse mundo, não para nas conversaiadas desse mundo, não fale das coisas, fala de coisa, quando você juntar com a sua amiga, ela pode ser que ela está, gente, por que uma pessoa junta com você, as mulheres juntam, e de você fala de peito, de barriga, de não sei o que, de moda, mas quando vai na sala do pastor fala que está com problema de casamento. Com peito, barriga e tudo, está com problema de casamento. Por quê? Porque o ambiente de conversa não é propício para falar de coisas profundas do coração. Quando você for uma pessoa profunda, você pode usar tudo, eu não estou nem aí. Entendeu? O negócio não é, desde que não seja indecente, não vem sentar no primeiro banco para mim ter que ficar olhando para lá. Né? Porque se botar uma sainha assim, sentar aqui no primeiro banco e ficar trocando de pé, eu vou falar, por favor, senta na terceira fileira lá. Ou então vou pedir para o diácono, põe uma tampa aí. Por quê? Porque vai atrapalhar minha pregação. Carne é carne, irmão. E eu vigio carne. Sabe por que eu sou forte? Porque eu vigio a minha carne. Sabe por que eu sou forte? Porque eu conheço a palavra de Deus e Cristo está em mim. Só por causa disso. Mas senão eu era igual a qualquer cafajeste que tinha por aí. Mas pela graça de Deus e pela palavra do Senhor em mim, porque eu creio nesse livro, é que eu estou de pé e não sou consumido. Só por isso. Porque pecado é pecado, carne é carne, tudo é carne, tudo é igual. Muito bem. A palavra de Deus está dizendo, não vos embriagueis com vinho, qual a dissolução, mas sede cheios do Espírito Santo. Mas você sabe como é que você se enche do Espírito Santo? Olha lá agora no versículo 19, se eu não me engano, 18, não, 19. Como é que você se enche do Espírito Santo, querido? Falando entre vós sobre coisas fúteis dessa terra, falando entre vós sobre carro, né? O homem também gosta de carro, falando de bola, falando de futebol, fazendo piada um do outro, tirando sarro no outro, fazendo chocarrice, brincadeira, bobeira, piadinha sem graça. Você se enche do Espírito Santo, assim que está escrito na Bíblia. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Se o crente praticasse, querido, nós tínhamos essa terra prostrada aos pés do Senhor Jesus. Você era feliz, eu era feliz, nossos casamentos eram felizes, nossos filhos estavam com o futuro garantido, nós estaríamos fazendo a diferença. Amém? Me perdoa hoje se eu fiquei, não sei o que eu fiquei, me perdoa hoje. O que Jesus fez? Ele condenou as tradições humanas que contradiziam a palavra de Deus em Mateus 15:1. Do 15 do 1 ao 9, eu só quero ler mais esse texto com você. Queridos, nós temos uma arma profunda na igreja que chama Universidade da Família. Tem muitos cursos que nós vamos ter. Eu vou te falar porque eu estou te falando isso. Tem coisas que você pode ser ajudado profundamente a sair de situações que nós não acreditamos que podemos sair. Eu fiz um curso de 3 dias, onde clareou dentro de mim o que é ira. Ira, só isso. E depois você vai e conversa com a minha mulher, porque falar daqui é mole. Vai lá e conversa com a minha mulher. E a minha mulher não tem problema de falar para você minhas virtudes e minhas não virtudes, meus erros, meus defeitos. 19, perdão, João 15, do 1 ao 9. Eu falei, Mateus, por isso que está dando errado aqui, estou no João, é Mateus 15.
Por isso que aqui está escrito uma coisa, na Bíblia está escrita outra, mas não é o endereço certo. Mateus 15, do 1 ao 9. Então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Presta atenção, gente. Olha o que os abençoados valorizavam. Agora você vai dentro do Antigo Testamento e procura lá se tem base para lavar a mão como eles faziam. Eles faziam rituais de lavar a mão. E aqueles rituais faziam. É igual o seguinte: eu ponho aqui um ternão, não que eu tenho nada contra terno, agora eu estou magrinho, eu estou até afim de usar terno. Põe um terno aqui, põe um, como é que chama aqui, um broche. Eu sou o cara, boto 2 caras ali do lado e vou andando. E você sonha em tocar em mim. Às vezes quando eu te dou uma palhinha, falo, receba. É assim que os caras faziam ritual de lavar a mão. Jesus estava com fome, ia lá no meio do milharal, pegava uma espiga daquela, quebrava e já mandava na boca e comia. E os discípulos dele, se Jesus fazia, imagina os discípulos então. Como é que não comeu? Como é que tem pouco? Não tinha aquele negócio de põe aqui a aguinha na minha mão. Tudo isso é muito lindo. Mas você já pensou de você? Só que aquele discípulo, ele morria, mas ele não transgredia nem uma vírgula da lei. Se você obrigasse ele a mentir, o que adianta você trazer? Primeiro já está vivendo uma mentira lá, cheia de vive uma mentira, vive uma coisa que você não é. As pessoas pedem para mim mudar bastante, mas se eu mudar mesmo de verdade, não é eu. Se eu não te responder assim, meio na bucha, você não é o Serginho. Já pensou, se eu ligasse para você e falasse: ô querido, amado, Edu, Pedro, meu amado, Pedro, hoje meu coração se alegra em falar com a sua pessoa. Eu falo: negão, cadê você? É o meu jeito de ser. O que eu não posso perder são princípios relacionados a Ele. O que eu não posso perder são virtudes e princípios. Eu não posso enganá-lo, eu não posso humilhá-lo, eu não posso maltratá-lo. Coisas que eu não posso fazer. Então eles perderam tudo, mas guardaram o lavar a mão. Como se lavar a mão aproximasse eles de Deus. Mas Jesus estava ali puro, santo, sem ruga, sem ódio no coração, sem rancor, sem mentira, sem hipocrisia no coração, comendo milho. Por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai. Olha aqui que Deus disse: honra teu pai e tua mãe. Estão cheio de dedo, cheio de cultura, cheio de educação, mas trata pai e mãe que nem um lixo. Honra teu pai e tua mãe. E quem maldizer o pai ou a mãe, que morra de... Gente, você está doido? Quem maldizer o pai e a mãe, que morra de morte. Não foi o Serginho que falou, e nem foi Moisés que escreveu. Aqui quem está falando agora é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo, autor e consumador da nossa fé. Tem um monte de gente que é crente pra caramba, mas não honra pai e mãe. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai nem sua mãe. Assim invalidastes pela vossa tradição. Eles começaram a arrumar argumento. Devia ser um monte de advogado aqui, né? Pegaram a lei e foram buscando brecha. Na lei de Deus não tem brecha, é sim, sim, não, não, é e acabou.
Assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhe: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Os discípulos também quiseram dar uma... Sabia que eles se escandalizaram do Senhor? Os doutores da lei. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Eu gosto de Jesus porque ele era assim, era toma lá, dá cá. Vamos andar na verdade? Vamos andar na verdade, sem mentira. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos essa palavra. Bom, agora essa parábola. Presta atenção, querido, tem um monte de irmãzinho, de irmãozinho que estão discipulando, que são discípulos, mas a vida deles é um lixo. Quando vai falar de santidade é uma coisa, eu não me isento de nada não, querido. Quem me conhece sabe que eu não isento. Você sabe qual tem sido a minha oração nesses dias? Pai, me mostra aonde que está, aonde eu estou preso, Senhor, aonde eu estou preso. Onde é que eu estou preso? Senhor, eu quero me livrar de uma vida de pecado. Senhor, eu não estou ainda nem perto daquilo que o Senhor quer para a minha vida. Eu não estou falando aqui de ostentação não, gente. Eu estou falando de ouvir, de ser íntimo de Jesus, de ter uma vida a sós. Eu estou falando do momento e do lugar que ninguém me vê. Eu não estou falando do lugar que todo mundo me vê, não. Aonde eu estou longe daquilo que Deus quer, é do lugar que ninguém me vê. É na hora que ninguém me vê. É no momento que eu estou só eu e Ele. A fome que tem dentro de mim por Ele. Será que essa fome existe mesmo? A fome pela palavra, por viver a verdade, para não chegar aqui e encher linguiça, para não chegar aqui e tentar agradar ninguém, para não chegar aqui e ter medo de perder dizimista e ofertante e quem não cumpre palavra. Sabe de uma coisa? Cheguei numa conclusão: eu não estou nem aí. Cada um vai responder diante de Deus. Eu respondo pelo que eu falo aqui. Pelo que eu falo aqui, eu respondo diante do Senhor. E o que você pensa, se você fez voto e não cumpriu, o problema é seu. Se você acha que não tem que dizimar, o problema é seu. Se acha que não tem que... o problema é seu. O meu problema é dizer para você: dízimo e oferta é bíblico. O meu problema é dizer para você: você precisa semear. O meu problema é dizer para você: sede santos, porque o seu Deus é santo. É isso que eu tenho que dizer. Agora, se você vai me acatar ou não, já não é mais uma coisa minha. Se você vai desconfiar de mim ou não, já não é mais problema meu. Eu preciso estar bem com o meu Senhor naquele momento que eu estou sozinho, que você não me vê, que a minha mulher não me vê, que ninguém me vê. Eu e o Senhor, onde não tem mais mentira, onde não tem mais máscara, onde não tem como inventar nada, nem representar nada. É só você e Ele. Aí é que eu quero ver. Vou te fazer 3 perguntas, nós vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Você tem coragem? Ou vamos colocar no plural? Vamos colocar para nós, me incluindo aqui também. Temos a coragem de nos purificar de toda impureza do Espírito? Amamos a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento? Se amamos a Jesus, nós temos coragem de guardar os mandamentos dele? Ou será que o mundo ainda te seduz? Será que o mundo ainda te absorve? Será que o que você mais gosta, será que você ainda consegue gostar de ir no shopping mais do que passar tempo com Jesus? Ou só existem temporadas? Eu acho engraçado essa temporada agora de verão. Todo mundo magrinho, malhando, perdendo caloria. Vou ter um corpão. O que você quer com o corpão? Se for para a saúde, glória a Deus. Eu fui lá e arranquei aquele barrigão, aquele negócio que eu tinha, tudo aqui. Eu tinha um saco de cimento em mim, de excesso.
Mas porque eu estava morrendo. O médico disse para mim assim: se você não emagrecer, tu vai morrer, tu não vai chegar nos 50 anos. E eu agora estou pretendendo passar dos 80 se Jesus não voltar. Estou animado. Mas cuidar do templo é uma coisa. Mas você conseguir ficar lá, não estou queimando o Roberto, me perdoa, tá? Mas você fica lá 2 horas todo dia na academia, pedala não sei quantas horas, dá murro não sei quantas horas. Não estou falando para você não fazer, faça. Mas quanto tempo você passa com o Senhor? Quanto tempo você passa com o Senhor? Eu não tenho tempo para isso não, pastor. Glória a Deus. Continua assim. Você vai longe. Você vai longe. Bem longe do Senhor. É sério, irmãos, e eu não posso mais brincar. Sabe a minha conclusão esse ano? Eu não posso mais brincar a Deus, eu não posso mais brincar com a minha vida espiritual, não posso mais brincar com a vida espiritual da igreja. Nós passou tanta gente aqui nesses 3 anos, mas tanta gente. Eu negligenciei o pastoreio, reconheço, negligenciei o pastoreio. Mas sabe qual foi minha maior negligência? Não foi de visitar, de buscar, isso eu berrei muito. Porque eu tentei fazer tudo sozinho e não dá conta, você não dá conta. Chega um determinado momento que você não dá mais, você não consegue atender todo mundo. Mas a minha maior negligência foi não falar a verdade como ela tem que ser falada. Isso foi a minha maior negligência. Isso foi o meu maior pecado. E o meu maior pecado, ainda maior do que esse, foi desacelerar a vida profunda de oração e busca a Deus. Foi de buscar o lugar a sós com o Senhor. O lugar onde ninguém vê, onde ninguém sabe. E esses dias eu estava com o Senhor Jesus. Eu me lembrava da época que eu ficava com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus me falava uma coisa, eu queria contar para todo mundo em 5 minutos. Eu queria sair da presença. Não, eu tenho que falar. Não, peraí, fica aqui comigo ainda. Não é para você contar, não, eu... Hoje tem coisas que ele fala para mim que é para mim. Tem passagens de afronta que Deus fala, de arrepender, que não é para mim falar para os outros, é para mim. Deus está falando: Serginho, eu estou falando com você, cara, eu não estou falando com ninguém, é você que eu estou. Essa palavra é para você. É você. Aonde estão as nossas lágrimas? Se nós não chorarmos agora por quebrantamento e arrependimento, amanhã nós vamos chorar por coisas terríveis. Se nós não chorarmos agora pelos nossos filhos, que é um choro de intercessão, amanhã nós vamos chorar porque eles estão perdidos no mundo. Se os homens da casa não levar a sério o lugar que eles têm que se posicionar em Deus, se nós não levarmos a sério, nós vamos perder essa geração assim. Não brinca mais de ser crente. Para de ficar, eu acho que é assim. Você tem todo o direito de achar. Agora o que você não pode é pensar que você está certo achando assim. E querer que eu siga aquilo que você está achando. Porque, querido, os meus olhos estão no autor e consumador da minha fé, aquele que escreveu esse livro. E eu creio nesse livro com toda a força que há no meu coração. E não interessa se eu mesmo não viver.
ele vai continuar sendo a verdade, única e absoluta. Independente de mim ou de qualquer homem que erre, ele é o livro mais verdadeiro que a terra já viu. Nos dias 5, 6 de fevereiro, menos de um mês, bem menos de um mês, nós vamos ter o curso Habitudes aqui na igreja. Eu gostaria que você fizesse a sua inscrição e participasse. Esse curso fala muito de hábitos, fala muito de costumes errados que nós temos e nos programa para organizar a nossa vida. Querido, se você e eu...